Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Nós vamos dar continuidade às nossas gravações, ao nosso bate-papo, ao nosso diálogo. Eu quero que você seja muito bem-vindo, você que está chegando, compartilha, segue a nossa página e eu espero que você se sinta muito bem aqui, que você se sinta muito à vontade e que nós possamos te ajudar de alguma forma nessa demanda que você está em casa com seu filho, com seu pequeno. E dentro de todas essas coisas que nós vamos falar, hoje nós vamos falar novamente sobre alfabetização, né? Nós vamos continuar falando sobre isso e nós vamos falar um pouco hoje sobre o sentimento do pai, da mãe, do responsável. Como é que você está lidando com isso? Como é que você pode lidar? Quais são os caminhos que você tem? É um grande problema? É o fim do mundo? Tudo isso a gente quer conversar com você para você poder observar que existe um caminho e que você pode sim ajudar o seu filho da melhor forma. Nós estamos aqui novamente com Rosane, né? Eu deixei ela dar um oi para vocês para a gente começar a direcionar a nossa fala de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Então, já começando assim um pouquinho a fala, né, sobre o que o Luiz estava dizendo, hoje nós estamos diante desse desafio e ninguém está sozinho, né? A escola também está vivendo um desafio, a pandemia trouxe um saldo devedor para as crianças, tenham elas frequentado a escola no período da pandemia ou não, ou ficado o período todo de forma online, mas o fato é que essa retomada, ela precisa ser de uma maneira que a gente consiga chegar onde estávamos, da forma como fazíamos antes da pandemia, né? Porque esse primeiro bimestre, por exemplo, já mostrou que ele foi um momento para voltar para a escola, para conseguir fazer as provas presenciais, para o aluno não ficar naquela dependência de prova online. Então, agora é o momento de retomar o saldo que ficou devedor na questão da aprendizagem. Então, isso agora é nisso que a gente precisa trabalhar. Para os pais, é um desafio também, porque principalmente os alunos que estão com dificuldade na aprendizagem, para os pais é muito angustiante. Eles não conseguem, os pais normalmente não são da área e eles não conseguem. O que eles conseguem perceber? Meu Deus, meu filho não sabe ler. Então, essa é a angústia pela qual ele passa vendo que a criança está com dificuldade, não é? E isso precisa ser delegado para quem de responsabilidade para esse processo de alfabetização. Os pais, eles precisam sempre ter em mente que eles são os auxiliares disso, mas não os que vão dar o direcionamento, porque eles se trocam pelos pais, eles não conseguem fazer o trabalho de ensinar sem se trocar pela figura do pai ou da mãe e brigar e dizer, você não sabe, coisa que na escola ou com um profissional não ocorre, né? Então isso dá uma tranquilidade para a criança. Perfeito, perfeito. A fala foi muito assertiva e o que a gente tem ouvido dos pais aqui na nossa escola, você escuta isso bem mais do que eu, é a própria sensação de incapacidade que eles chegam, né? Quando eles não conseguem atingir aquilo que estava proposto. Aí você acabou de dizer, você não consegue, os pais começam, até por falta de não serem os profissionais da área, eles não têm esse tato, essa habilidade que os profissionais, no caso os professores, eles possuem muito bem aqui no ambiente escolar. Eu queria, Rosane, que você deixasse uma fala para esses pais que estão se sentindo incapazes, que estão se sentindo frustrados, que não sabem mais o que fazer e acham que de fato eles não vão conseguir
né? Há uma luz no fim do túnel disso daí, há uma esperança, acende alguma coisa. O que você tem para dizer para esses pais? Então, o que eu tenho para dizer é que sempre há. Como educadora, eu sou uma pessoa que crê nisso mais do que tudo. Toda criança aprende. Então, a gente não pode dizer que porque a criança está passando por alguma dificuldade, seja um motivo para não aprender, ou para deixar para lá, ou para fazer mais ou menos, né? É preciso explorar o máximo da capacidade de cada criança. E não existe isso de que a criança não está dando conta. Todas as crianças aprendem, com qualquer limitação ela aprende, né? Então a gente tem que ser os maiores incentivadores desse aprendizado. Os pais que estão desesperados nesse momento, o que eles precisam, gente? A primeira coisa é pensar numa escola que pensa no resgate da criança, que tem esse olhar voltado para o resgate das crianças. Porque se a escola vai partir, essa turma aqui está em determinado nível, é isso, é ali que a criança vai entrar e é ali que ela tem que se virar, então vai ser complicado. Mas a escola que pensa que toda criança precisa ser resgatada, então é bem aí que precisa encontrar ajuda, né? Para poder a criança se sentir acolhida, porque veja bem, quando a criança está com uma dificuldade, ela também se sente insegura, ela também não quer. Ela quer ir para a escola, para um local onde todo mundo responde na frente dela? Não, a criança também fica insegura. Inclusive é muito comum os pais falarem assim que a criança é tímida. E muitas vezes não tem nada a ver com timidez. A criança se expressa bem, fala de tudo, mas na hora de fazer as atividades, ela fica caladinha, ela fica encolhida no cantinho. Por quê? Porque ela está insegura, ela está com medo de falar errado, ela teme o não saber, ela teme o olhar do outro em cima do que ela sabe. Então isso transparece timidez, mas isso de verdade é a insegurança do não conseguir se colocar, principalmente se estiver numa turma onde todo mundo já está mais adiantado, né? Uhum. Então é preciso ter um cuidado emocional muito grande com essas crianças, porque elas já vêm com isso, elas já vêm pensando que não sabem, que não vão dar conta, que é difícil. Quando eu pergunto para uma criança assim, escreve uma palavra aí para mim, aí ela diz assim, eu não sei. Aí eu digo, escrever é fácil ou é difícil? Claro que a criança vai responder que é difícil, porque aquela é exatamente a situação onde ela se encontra achando dificuldade. Então ela diz, é difícil. Mas quando eu digo assim para a criança, escrever é fácil. Pensa numa palavra aí, qual palavra que você quer escrever? Aí a criança diz uma palavra, normalmente um objeto que está sobre a mesa, aí eu pergunto, que palavra é essa? Que objeto é esse? A pessoa diz, parede, por exemplo, papel, sei lá, máquina fotográfica. E aí eu digo, olha, escrever é assim, a gente pronuncia a palavra, escuta, percebe qual letra que escuta e põe no papel. Então isso é fácil. Aí eles começam a achar que é fácil. Então, assim, é preciso também traduzir essa facilidade para a criança, para ela ir se sentindo mais confiante. A partir daí, ela começa a escrever com mais desenvoltura. Ainda que ela não esteja num processo alfabético de escrita, mas ela já se sente mais segura para se aventurar a colocar as letras. Então, assim, todo esse trabalho de resgate precisa levar em consideração a criança insegura que está ali por causa do processo pelo qual veio passando. Então é preciso ter um cuidado muito grande, primeiro para a criança acreditar que ela dá conta, para depois a gente começar a fazer as cobranças mesmo de letras, de ponto de articulação da letra, de sons e de tudo. Perfeito.
Você falou muito sobre resgate, né? Resgatar essa questão da criança, de onde ela está. Nós sabemos que nesse contexto que nós estamos vindo aí da pandemia, nós temos alunos dentro de sempre foi, mas hoje nós temos dentro de uma turma alunos em diversos níveis. E isso dentro da alfabetização é algo que conta muito sobre essa insegurança que o aluno vem, sobre achar que ele está fora, sobre tudo isso. Quando você fala em resgate, a gente tem escutado muito dos pais, o pai não sabe nem aonde o menino está, onde foi que ele parou, onde é que volta. E o grande X da questão que nós temos aí, dos alunos que nós recebemos, que não eram nossos alunos, os nossos novos alunos, são pais que falam assim, olha, eu não sei nem te dizer onde ele estava, como ele estava. Então essa avaliação diagnóstica, essa anamnese, esse teste que a gente vai fazer com o aluno para a gente saber exatamente onde ele está, isso daí às vezes não é tão claro para o pai. Isso é o que eu escuto quando ele chega, né? E isso acaba acarretando ainda mais a insegurança nele, de saber se vai ser mais uma escola, se vai ser mais um curso, se vai ser mais um reforço, mais uma alfabetizadora. E nós precisamos, então, informar para os nossos seguidores, quem escuta, como é feito esse cuidado, essa inserção desse aluno, como é que é isso? Bom, a primeira coisa que eu penso que nós temos que levar em consideração é assim, o aluno está dentro da faixa etária, ele pertence àquela turma, certo? Não há discussão com relação a isso. A criança tem faixa etária de alfabetização. Ok, então ela estará naquela turma. Agora vamos, a turma tem vários níveis. Ok, isso também é comum. Então, é preciso privilegiar esse aluno que está com dificuldade para que ele possa se sentir seguro com a professora mais próxima dele, dizendo mais de perto, para ele ir construindo o que está faltando de letra, de sons, de família silábica, se esse for o trabalho, seja lá o que for, mas ele precisa dessa segurança. Mas ele também precisa sentar em outros grupos, sim, não é? Para desenvolver com as outras crianças o que as outras crianças sabem a mais do que ele. É uma comprovação que as crianças aprendem muito mais com os pares do que com os adultos. Então, ou tanto quanto com as crianças, quanto com os adultos, né? Então, a professora, ela pode lançar mão de várias estratégias dentro da sala. E isso ir privilegiando o aluno que está com dificuldade. E o mais importante de tudo é fazer ele se sentir seguro. Quando a criança acredita que dá conta, ela começa a dar conta. Então, tem fatores que precisam ser valorizados antes mesmo da criança ir para essa alfabetização mais crua, sabe? Ele precisa acreditar. E o acreditar depende dessa construção de autoestima, depende do quanto os adultos que estão próximos dele acreditam nele, não é? Não é dizendo para a criança, você não dá conta, você não sabe fazer isso, deixa que eu faço para você porque você demora. Então, assim, cada criança tem um tempo e esse tempo precisa ser esperado. É muito fácil quando a gente está com a criança e ela vai escrever e ela precisa ficar repetindo, ela precisa ficar pensando, ela precisa ficar te perguntando. Então, o adulto que acompanha isso tem que ter essa paciência, tem que esperar. Quando a criança se refere a mim perguntando que letra que eu coloco, aí eu devolvo a pergunta. Qual você acha que é? E quando eu digo isso, aí a criança fala, é a letra da Maria? Então ela já teve uma ideia. Eu digo, põe aí. Por quê? Porque isso está construindo essa confiança. Nossa, eu falei, eu acertei.
era a letra da Maria. Então isso vai criando uma confiança, uma segurança, uma vontade de escrever mais. Então isso precisa ser muito valorizado. A criança precisa ser muito valorizada. E são os adultos os que mais condenam a criança, sabe? Com essa fala inconveniente, com essa fala desagradável que a criança não vai dar conta. A gente vê muito, né? Os pais fazendo tudo para a criança, carregando a mochila, fazendo como se a criança fosse incapaz. Mas eles se sentem orgulhosos quando a gente permite que eles façam por si só. Então, é preciso deixar desde cedo a criança fazer o que dá conta. Esses dias eu vi um vídeo, achei super interessante, porque a mãe colocou o bebezinho mesmo, eu nem sei que idade, quantos meses, colocou de bruço e tinha um brinquedinho assim mais na frente. O esforço que a criança fazia para chegar nesse brinquedo era incrível, mas a mãe esperou que a criança chegasse, né? E aí quando chegou ele agarrou assim o brinquedo, ele mordeu o brinquedo. Então é uma conquista. E essas conquistas precisam ser esperadas. Para cada conquista vai ter um tempo e cada criança chega num ritmo diferente. Perfeito. Eu vou entrar em outro ponto aqui agora sobre o que a gente mais escutou dentro desses pais na pandemia, que até nos ajudou a construir como seria a forma que nós iríamos trabalhar. E havia muitas dúvidas em relação a essa alfabetização no online. E a gente também teve que conseguir essas respostas na prática. Hoje não. Hoje a gente já tem uma certeza absoluta de como funciona. A gente já sabe como é e como deve ser feito. Mas tem muita gente que ficou lá e não teve essas respostas que os nossos pais, os nossos alunos tiveram. E ouvindo uma mãe que chegou esse ano, nova, ela falou bem assim, olha, tudo que eu queria era um material para mim poder ajudar o meu filho em casa. Eu queria um material e ela falou que procurou muito e não tinha. Ela falou assim, olha, eu procurei demais, eu queria um curso de alfabetização, algo do tipo, que me direcionasse, porque eu não sou pedagoga, eu não sou professora, eu não tenho a didática, mas eu tenho muita força de vontade e estou inquieta em casa, sem saber o que vai ser do meu filho. Essa mãe falou isso pra gente, né? Claro, hoje ela já está conosco, a criança está inserida, está caminhando, mas na situação dessa mãe, tem muita gente aí nos assistindo, nos ouvindo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa metodologia do online. Funciona, não funciona? É possível alfabetizar uma criança em casa? Quais são os desafios? O que o pai pode esperar? O que o pai tem que doar? O que ele vai ter que se doar para isso? A gente sabe que é um processo que vai demandar muito tempo, né, do pai, mas o direcionamento ele deve vir da parte dos profissionais, no caso da escola. O que você tem para falar? E aí, você acredita no online? Você não acredita? Eu acredito. Acredito até para a alfabetização. Eu acho que tudo depende, assim. Veja, tem famílias que querem que a criança fique em casa por mais tempo. Tá tudo bem. E o que essa família precisa para a criança alfabetizar? Desse material, desse respaldo. O que as famílias podem não saber? Como é? Qual é a estratégia que se usa para a alfabetização? Nós que estamos inseridos na escola, nós já estamos tão acostumados com isso que parece que é fácil para nós, né? E, como você sabe, sempre foi meu sonho criar um curso, esse curso facilitador, porque eu enxergo a alfabetização de uma forma simples, né? Porque eu vim dessa alfabetização simples, então eu acredito, sabe, que se houver um direcionamento, você pode acompanhar seu filho em casa, seguindo aquele passo a passo, e você vai dar conta. E a sua criança vai dar conta. Olha, né? Só. Então, não é complicado. E isso também, porque assim, eu também penso isso para
não só para quem quer começar a alfabetização do zero com a criança, certo? Mas também para a criança que está precisando de um auxílio, não está conseguindo em casa. E se essa alfabetização for assim bem lúdica, com história, contando a história das letras, se for lúdica, se tiver um pano de fundo bem atrativo para a criança, né? O que que criança gosta? Criança gosta de natureza, criança gosta de sítio, de chácara, de espaço, de subir em árvore, de correr. Se o pano de fundo dessa alfabetização for isso, já pensou? Olha só. Que coisa interessante. Então é em cima disso que nós estamos trabalhando, né? Para criar essa alfabetização sem complicação, essa alfabetização que a criança chega lá todo dia um pouco, não seja uma coisa tão desgastante, né? E que possa favorecer todas as pessoas que escolherem partir para essa estratégia, né? Uhum. Então a família pode ter esse respaldo. E eu também fico pensando, né? Quantos locais nesse Brasil não tem estrutura? Quantas pessoas, quantas crianças passam do período de alfabetização? Não é por nada não, é porque não tem acesso. É a educação brasileira, né? Infelizmente. Então, assim, eu vejo o trabalho online como um meio de atingir. E eu acho que para isso não tem que ter fronteira, né? Se existe uma maneira de chegar às pessoas que querem fazer ou às pessoas que necessitam desse meio, então nós temos que chegar lá. O nosso olhar não pode ser preconceituoso. Ah, não funciona. Funciona sim. Porque na pandemia a gente viu que funcionou. Foi no tranco, foi sem esperar, sem planejar, foi. Mas nós não podemos falar que nossas crianças não alfabetizaram. Olha o que saiu daí, né? Tem um saldo que ficou, talvez a nossa inexperiência tenha contribuído também para chegar nisso. Mas agora nós temos condição de elaborar isso e fazer disso um meio de atingir sem distinção. Nós saímos muito mais fortes da pandemia. Nós saímos Eu acredito muito nisso. Nós saímos muito mais fortes, mais preparados. Aquela insegurança, aquele medo. Se a gente venceu a pandemia... E nós saímos confiantes. Confiantes, porque a palavra agora é a essa. gente sabe que, não que queiramos outra pandemia, Deus do céu, né? Tudo que a gente quis esse ano foi voltar. Como foi feliz a nossa volta, como estamos felizes de ter voltado na escola. Mas não podemos fechar os olhos para quem não conseguiu voltar, quem está em casa. Eu penso nas crianças doentes, sabe? Que sofreu algum acidente, está imobilizado. Essa criança precisa a educação precisa chegar até ela. E não tem outro meio, a não ser esse online para poder... Perfeito. Né? Então, eu acho que a gente pode fazer muita coisa pela educação e se nós tivermos se a gente enxergar as possibilidades... São infinitas, né? Não tem limite. É verdade. E aí a gente pode construir muitos leitores, a gente pode construir pessoas que saibam ler, que se encantem pelos livros, que o acesso à informação faça com que ele possa aprender, mesmo que ele esteja distante da escola ou do processo de aprendizagem formal, né? Então eu sou bem empolgada, eu sou entusiasta com isso. E acho isso.
Eu queria saber Pode de andar você muito. agora aí que está assistindo. Escreve para mim nos comentários. Você acredita na educação online? Você acredita que é possível alfabetizar uma criança online? Quais são as suas ressalvas? O que você acha? Eu quero que você conte para mim aí nos comentários sobre isso, tá bom? Aproveitando o gancho do que você falou, eu achei muito interessante, sabe por quê? A gente não pode negligenciar e achar que a gente está no país das maravilhas. A gente sabe os desafios que a educação tem, a gente sabe os déficits e o que precisa ser alcançado. E a internet vem como uma ferramenta muito importante. A internet consegue nos levar aonde fisicamente a gente não ia conseguir, por tempo, por recurso e por uma série de coisas que a gente não ia conseguir. Mas através dessa câmera a gente consegue chegar em inúmeras casas. Precisa-se do quê? Precisa-se de uma internet e uma boa vontade de alguém que esteja do outro lado para a gente fazer acontecer. E o que mais nos faz dedicar esse tempo para começar a gravar para esse novo canal nosso é isso. É a quantidade de vidas e a quantidade de famílias que a gente pode ajudar a transformar a vida, mudar um curso do que estava caminhando. Então, assim, eu também acredito muito nessa educação online, eu acredito demais. Eu acredito que ela pode ser tanto um complemento, né? Você falou muito bem, alguns alunos vão utilizar isso daí como um complemento do que ele está vendo dentro da sala de aula, certo? E a gente está aqui se dispondo a discutir sobre isso. Eu queria que você me dissesse aí do outro lado, falasse um pouco sobre o que você acha, o que você gostaria de ver aqui nos nossos próximos conteúdos. A gente vai dedicar de agora em diante o nosso canal a falar sobre isso, a discutir. Nós teremos aulas com a Rosane aqui, ela mostrando na prática mesmo, para você pegar um horário com o seu filho, sentar ele na cadeira e ele começar a dialogar com ela. E a fala já não vai ser mais com o pai, né? Já vai entrar a tia Rosane, que ela vai falar com os alunos, vocês vão ver na prática, como isso é transformador. Rosane, para a gente finalizar aqui o nosso papo de hoje, eu queria que você deixasse de forma rápida para o pai. Eu sei que você já falou que isso aí é possível, eu sei que você já falou que isso daí é totalmente palpável. Eu queria que você deixasse para o pai, para essa família, uma mensagem, ainda que curta, mas de esperança. Porque assim, na minha família e na família de muita gente, isso é um problema resolvido. A criança aprendeu, a criança está lendo, mas tem muita gente ali do outro lado sofrendo. A gente não tem noção da quantidade de gente que esse vídeo vai alcançar. E muita gente que está sem o que fazer. Por falta de tempo, por falta de conhecimento, e isso acaba até gerando problemas na família. Você foi muito feliz na fala que você disse. A mãe se estressa porque o menino não está conseguindo aprender, a professora cobra na escola, o pai chega estressado do trabalho, isso acaba sendo um problema dentro da família, gera um problema que adveio disso daí. Então, assim, é importante a gente falar para essas famílias que nós chegamos. É uma mensagem mesmo para dizer que nós chegamos e nós vamos dividir com eles todas essas questões e eu tenho certeza nós teremos crianças autônomas, alfabetizadas e que vão descobrir o mundo através da alfabetização. Finaliza com eles aí. Eu sou a pessoa que mais acredita na resolução de problemas. Eu sempre digo que não há problema sem solução, não há criança que não aprenda. Então eu sou essa entusiasta aí mesmo, de verdade. E para os pais que estiverem passando por qualquer situação, para tudo tem um caminho, tem um canal, tem alguém que pensou numa estratégia e voltar o olhar para a solução, né? Não focar no problema, mas focar na solução, é o primeiro passo para encontrar algo assim. Eu quero muito fazer ainda esse próximo trabalho, né? Demonstrando as aulas e para que os pais possam acompanhar com as crianças as aulas. Vocês vão ver como são aulas legais, interessantes, lúdicas. Não tem como. A criança, ela vai ficar esperando a próxima para dar continuidade à história. Então, isso é bem interessante. E aí, quem sabe a gente não monta um
um laboratório aí para a gente fazer esse trabalho e para ver onde chega, porque aí todo mundo pode acompanhar. É isso. Né? Então, o que a gente não pode é ficar focado no problema, vivendo o problema e achando que a criança não aprende. E repetindo aquelas falas que deixam a criança desanimada, insegura, com baixa autoestima. Isso é o que não pode. Então, voltar o olhar para a solução. Onde será que está a solução? Nesse mundo desse tamanho, com tanta gente que quer encontrar a solução, as pessoas pensam nisso, né? E a gente pensa muito. Chegamos. E a gente quer muito chegar onde ajude o maior número possível de crianças e da forma mais lúdica e eficiente possível. É isso. Gente, comenta aí nos comentários, né? Deixa o seu comentário, né? E é importante a gente ouvir a sua opinião, é importante você interagir com a gente, até para a gente saber quais são as dores, né? Quais são as questões que vocês precisam passar, para a gente se organizando também e cada vez mais produzindo conteúdos aí para vocês, tá bom? A gente fica por aqui, um forte abraço e a gente se vê logo logo. Tchau, pessoal. Até o próximo.